Fala, gremistado, tranquilo? Eu sou o Guto Bender, do Onde Estiver o Grêmio, endereço do blog tá sempre num dos cantos de cima do vídeo. Ontem eu confesso para vocês que eu fiz dois vídeos do pós-jogo. Eu fiz o primeiro e depois eu resolvi fazer outro e publicar outro, porque eu tinha falado no primeiro vídeo que eu fiz sobre a arbitragem do Voaden, e depois eu analisei e pensei que talvez merecesse um vídeo separado, porque terminou o Gauchão, mas agora começa Copa do Brasil. Já começou, mas continua, e agora começa a parte mais quente da Copa do Brasil e Brasileiro. E aí a gente tem uma diferença entre a arbitragem do Gauchão e a do Brasileiro, que é a motivação da arbitragem. A arbitragem no Rio Grande do Sul, no Campeonato Gaúcho, ela é pró-internacional. Na parte que interessa para nós, gremistas, ela é pró-internacional. A do Brasileiro é anti-grêmio. Tem diferença. Tem diferença. Pensa aí que tu vai ver que tem diferença. Então eu acho que a gente tem que começar a discutir certas atuações e como é que funciona. Porque quando a gente fala que o árbitro roubou, que isso, a gente pensa no cara validando um gol de mão, um gol, um completo impedimento, ou anulando um gol por impedimento que não foi, ou inventando um pênalti. Isso não existe mais. Depois do advento do VAR, isso não existe mais. O que existe são certas práticas que passam como tecnicamente perfeitas. A arbitragem do Voaden ontem, por exemplo, ela é tecnicamente perfeita. Não tem o que reclamar. Não tem o que falar da arbitragem do Voaden. Mas ela foi danosa ao Grêmio, como já tinha sido a arbitragem do mesmo Voaden no Grenal. Então, vamos analisar alguns pontos da arbitragem do Voaden de ontem. Eu vou começar dizendo que assim, ó, eu já comecei a escutar isso porque está começando o Brasileiro. Eu, de ontem para hoje, eu fui ver algumas coisas, algumas opiniões, e já começou a história de que o Soares é cavador de pênalti. Então assim, ó, vamos deixar claro, o pênalti de ontem foi um escândalo. Um escândalo. Ah, mas que é outra coisa que a gente tem que parar. Ah, mas não teve força suficiente. Amigo, é futebol, não é boxe. O que tu pode reclamar de força suficiente para derrubar é no boxe. O cara dá um soco na cara do outro, não derruba, tu diz, ah, faltou força. Aí vale. No futebol não vale. No futebol não vale, amigo.
Tu botou o pé na canela do cara, não interessa se tu não quebrou a canela do cara. Não precisa quebrar a canela para ser falta, é falta. O Soares vai fazer o giro e vai ficar de frente pro gol. O cara do Caxias segura. Não interessa se teve força ou não para derrubar, se o Soares valorizou. É pênalti. É pênalti. E aí começam as atuações do Voaden, que foram danosas ao Grêmio, sendo tecnicamente perfeitas. Então, o que acontece? O Voaden não dá o pênalti. Ele deixa pro VAR. Mas o VAR vai pegar, e se o VAR não chama? No Grenal aconteceu isso. Teve um pênalti no Ferreira e ele dá escanteio, que não foi. Porque o goleiro do Inter não toca na bola. E aí ele dá escanteio e fica esperando o VAR. O VAR, quem era? Era o Daniel Nobre Bins, que ontem não era o Daniel. Na hora do pênalti, eu falei lá no WhatsApp do blog, quem é, eu escutei na transmissão o nome do Daniel Nobre Bins. É ele que está no VAR? Porque o meu medo era só que o VAR não chamasse. Se o VAR chamasse, era pênalti, como foi. Mas se o VAR não chama, passou. Tecnicamente está perfeito. Não tem o que reclamar disso. Ele não deu o pênalti, ficou esperando o VAR chamar. Mas e se ele tivesse dado o pênalti? Não estava tecnicamente perfeito também? Ele marca o pênalti, confusão. Aí o VAR chama e diz, olha, dá uma revisada, porque não aconteceu nada. Ele vai lá no VAR, dá uma olhada e cancela o pênalti. É tecnicamente perfeito também, mas ele tinha marcado o pênalti. Não. Ele deixou a jogada prosseguir, e aí ninguém vai reclamar, porque ele deixou a jogada prosseguir, o Grêmio que não fez o gol. E se ele não é chamado pelo VAR, ele não dá o pênalti. Como não deu, vou repetir, como não deu no Grenal. Essa discussão a gente teve lá no blog, na época que a gente escrevia no blog ainda. E eu e o Martini, a gente defendeu essa tese de que, assim, ó, o bom ladrão não inventa pênalti. Ele pica o jogo. Quando teu time é melhor tecnicamente, olha o pós-jogo de ontem, a diferença de time e grupo. Quando teu grupo é melhor tecnicamente, o que tu faz? Tu pica o jogo. Tu dificulta o andamento da partida. Isso beneficia o menos qualificado tecnicamente. Quanto mais o jogo parar, menos fluir, melhor. É o que o Voaden faz, ele pica o jogo quando ele quer. E aí tu não pode reclamar, porque a alegação é de que ele está segurando desde o início. O Voaden ontem, durante a partida, ele estabeleceu um critério. Desde os primeiros minutos, ele estabeleceu um critério. Jogador caído, ele parava o jogo. Inclusive, eu reclamei lá no zap da gurizada do blog, eu reclamei que aos 12 minutos, o Reinaldo se machuca sozinho, fica caído lá na área do Grêmio quase, e ele para a jogada com o Grêmio na área do Caxias. Porque ele viu o jogador caído e ele parou o jogo. No segundo tempo, quando o Vina vai ser substituído, o Vina se atira em campo para parar a jogada do Caxias. Ele olhou 2 vezes para o Vina
e não parou a jogada. Se tu for perguntar para ele por que ele não parou a jogada, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que ele não parou a jogada porque ele viu que o Vina se atirou para parar a jogada. E ele está tecnicamente perfeito. Mas o critério que ele tinha estabelecido durante o jogo não era esse. Todas as vezes em que os jogadores do Caxias se atiraram em campo para parar a jogada, ele parou. Então, a gente tem que começar a entender como é que funcionam esses processos. Porque a gente vai passar por isso agora no Brasileiro. A gente vai ter esse problema agora no Brasileiro. E vai ter o VAR para corrigir. Mas tinha VAR no Grenal também. E o VAR não corrigiu. Então, a arbitragem do Voaden ontem não tem que reclamar. Não tem o que reclamar. Inclusive, o gol anulado no final do jogo, não tem o que reclamar. Porque foi falta lá no início da jogada, ou não foi? Ou não foi? Esse é o grande problema que a gente tem que entender. Se claramente, indiscutivelmente, não tivesse havido a falta, ele não tinha anulado o gol. Mas como há uma dúvida no lance, e aquela jogada ali, aquela jogada da falta do Diogo Barbosa, ela é uma jogada que, se ele dá a falta, o Grêmio reclama. Se ele não dá a falta, o Caxias reclama. E ele dando ou não dando a falta, a imprensa toda discute. Eu até acho que não foi falta. Mas se ele tivesse dado a falta, também não dá para reclamar. Porque o Diogo Barbosa, ele pega a perna do jogador, ele pega na bola. Mas ele pega a perna do jogador também. Então ele pega a perna e bola, tudo junto. Aqui, tu tem que determinar o que ele pegou antes. Se ele pegou na perna antes, é falta. Se ele pegou na bola antes, não é. Porque aquilo ali não se tratou de jogada perigosa. Não é aquela que tu chuta a bola antes, levanta o pé e dá no peito do adversário. Não é disso que a gente está tratando. A gente está tratando uma jogada normal de jogo em que ele enfia o pé no meio das pernas do cara do Caxias, do jogador do Caxias, e acerta a perna e a bola junto. Mas como havia a dúvida no lance, e assim, é isso que eu estou falando, se ele dá a falta, está bem dado, se ele não dá, tá bem marcado também. Ele opta por marcar a falta, porque ele anula o gol lá na frente e ele dá uma falta perigosa para o Caxias. No último segundo de jogo, não é nem no último minuto, é no último segundo de jogo. Então, assim, ó, não pensem em pênalti inventado. Eu não vou usar a palavra ladrão.
até para não me incomodar, mas eu vou dizer, o árbitro que te prejudica é o árbitro que te prejudica na dúvida. Na jogada duvidosa, ele é sempre contra ti. É sempre contra o teu time. Esses são os perigosos. E eu, inclusive, falei no vídeo que fiz ontem, falei lá no Zat, eu sou fã do Voaden, porque o Voaden elevou isso à perfeição. Ele faz isso como ninguém. Ele só te prejudica na dúvida. E antes que isso comece a rolar, se começar a rolar, eu estou dizendo que a arbitragem dele é tecnicamente perfeita ontem. Eu reconheço a correção técnica da arbitragem dele. O que eu discuto são as decisões nos momentos de dúvida. Foram sempre contra o Grêmio, como já tinham sido no Grenal. Eu ia falar sobre a coletiva também, mas assim, isso acabou ficando muito comprido, então depois a gente fala, no próximo vídeo, a gente fala sobre a coletiva, porque a coletiva me apavorou mais gente, inclusive eu não tinha assistido a coletiva, eu fui assistir justamente porque eu vi que tinha muita gente apavorada com a coletiva de ontem, e a coletiva ela bate bem com o que eu falei ontem no vídeo do pós-jogo. Ela é apavorante no sentido de que ela dá muitos indícios sobre o resto do ano. Então no próximo vídeo a gente fala sobre a coletiva de ontem. Um abraço para vocês, gurizada.